E aí, beleza? Nesse vídeo de hoje quero dar uma dica para vocês que têm interesse em fazer curso como a Tribe e outros do tipo e tem receio de não conseguir chegar ao fim por ter alguma dificuldade no meio, porque de repente pode ser um curso muito difícil, ter alguma coisa que seja muito complexo e acabar tendo que pagar aquele valor absurdo sem ter efetivamente concluído o curso. Vou minimizar aqui para dar essa dica. Eu tô pegando aqui o ambiente da Digital Innovation One, porque eu prefiro não mexer com o site da Tribe e de repente eles pedirem para tirar do ar porque mostrei alguma coisa que não deveria ser mostrado. Mas aqui dá para identificar bem o que é que eu estou querendo mostrar e a dica qual que é. Basicamente, o curso da Tribe vai ter meio que módulos e dentro dos módulos, os blocos, como esses aqui, né? Tem o prepare-se não sei o quê, e aí o curso tal, e dentro do curso tal tem aula 1, aula 2, aula e por aí vai. No caso da Tribe, acredito que outros cursos tenham isso também, por exemplo, digamos, HTML. Dia 1, conteúdo tal assim assim de HTML, dia 2, conteúdo tal e por aí vai. Para quem já tem conhecimento de HTML, CSS, de repente de JavaScript ou alguma outra tecnologia, ou mesmo quem não tem, está fazendo o curso e de repente se deparou com algo que achou tranquilo, que é fácil, que de repente teve um feriado no meio e aí conseguiu estudar mais aquele conteúdo e de repente já está dominando. Então a minha dica aqui é para quem está numa dessas situações aqui e na verdade qualquer pessoa pode aplicar isso daí, porque volta e meia tem algum feriado, às vezes dependendo da turma, como foi a minha, a gente entrou pouco antes do carnaval, a gente teve aí uma semana de pausa, a gente pode aproveitar de repente um final de semana, um feriado, e começar a ver o conteúdo do dia seguinte. Então, por exemplo, dia 1, o conteúdo X de HTML. Tem o conteúdo 2, do dia 2, HTML, conteúdo Y. Se, de repente, eu tenho um feriado, tenho um dia mais tranquilo, eu já conheço a matéria, eu começo a acessar conteúdo do dia 2, eu tenho como, por exemplo, no dia que seria a aula do dia 2, eu pegar o conteúdo do dia 3. De repente eu posso até rever o conteúdo do dia 2 para dar uma solidificada, né? Até porque a aula ao vivo vai ser do conteúdo do dia 2, mas eu posso ir para o conteúdo da frente e continuar prosseguindo assim. Né? Eu mesmo, ao longo do curso, por vezes eu tive alguma facilidade com o conteúdo que eu já sabia, de repente tem alguns dias de projeto em que eles dão 2, 3 dias ou até mais para projetos relativamente fáceis. E aí, quando a gente faz o projeto ali e terminou, né, bateu ali a 80%, não quer fazer mais, ou conseguiu já o 100%, ou o percentual que acha interessante e quer passar para o conteúdo seguinte, já começa a ver o conteúdo seguinte. E aí, por vezes, eu estava cerca de uma semana adiantado no conteúdo. Então, assim, dá para, às vezes, até ter acesso ao projeto, ao que vai ser pedido, né? E aí, você já sabendo o que vai ser pedido, sabendo ali os exercícios que foram feitos na hora de treinar, você já começa a fazer pelo menos um esboço do projeto. E na hora em que você tiver que implementar, você já está mais adiantado e aí facilita. Na minha época, pelo menos, a gente tinha acesso aos repositórios das turmas anteriores. E aí, quando o projeto não mudava, por vezes eu acessava o repositório dos projetos das turmas anteriores, via lá, o tópico 1 tem que criar um text box com tal formato, com isso, com aquilo,
e aí eu já começava a implementar aquilo ali, e aí eu já rodava até o teste, né, porque o teste não está vinculado necessariamente ao repositório da nossa turma. Então, assim, eu fazia o teste local, conforme ia passando, eu então ia avançando no projeto, e às vezes chegava no dia de entregar o projeto, eu literalmente só tinha que fazer copia e cola do meu código da pasta em que estava, né, clonando para o repositório. Criava ali o meu pull request da minha turma e enviava o meu projeto. Então, eu já consegui enviar meu projeto no dia em que o projeto estava sendo liberado. E com isso, eu já estava pegando, às vezes, o projeto seguinte ou até um depois do seguinte, como já aconteceu. E aí, no dia em que tinha algum conteúdo mais complexo, que eu tive mais dificuldade de entender, ao invés de ter, de repente, por exemplo, tem alguns blocos mais complexos com 4, 5 aulas, ao invés de ter 4, 5 dias para estudar aquilo ali, eu tive cerca de uma semana, 10 dias, alguma coisa por aí. E aí eu gastei mais tempo naquele conteúdo mais complexo, o que me facilitou não ter algum problema para mudar de turma. E uma coisa que eu tentei ao máximo fazer foi conseguir sempre pelo menos os 80% em cada projeto para não ficar em recuperação e com isso ter que fazer, dependendo do projeto, 100%. Né? Porque às vezes tinha algum projeto que era mais complexo, com menor número de requisitos, ou eu fazia, por exemplo, 6 questões, 6 requisitos para atingir os 100%, ou se eu fizesse 5 questões, de repente não batia os 90% exigido, ficava nos 89 ponto alguma coisa. Né? Então, por vezes acontecia alguma coisa assim e eu não conseguia atingir aquilo ali. Então, para evitar isso, eu já fazia isso daí para conseguir mandar o projeto e não entrar na recuperação, ter que fazer o a mais. Até porque às vezes tem uma questão, algum requisito que era bem mais complexo. E aí eu podendo evitar ele, eu evitava ao máximo. Teve alguns casos que não teve jeito, que eu realmente vi que eu não tinha entendido alguma coisa, eu não sabia desenvolver, eu tinha que estudar mais alguma coisa. E aí eu realmente entrei no período da recuperação e fui ali usando o tempo que eu tinha. O único problema desse tipo de caso é que você começa a ter que continuar a estudar aquele conteúdo que você precisa para fazer o projeto, ao mesmo tempo que tem que se virar com conteúdo novo para um novo projeto. E se você continuar se embolando, vai acabar virando uma bola de neve, porque você vai sair de um projeto em recuperação para já entrar em outra recuperação e por aí vai. Então, a minha dica é basicamente essa. Se tiver algum conteúdo mais simples, que já domine, já vá antecipando aí. Se por acaso vocês não têm mais acesso ao repositório das turmas anteriores para ver os projetos, de repente vocês podem até entrar em contato com algum aluno que conheçam de turma anterior para entender ali os requisitos, pelo menos pedir os requisitos, o que foi cobrado. Não fala de acessar o projeto do outro para fazer copia e cola. A dica aqui não é essa, de maneira alguma, porque a ideia é realmente aprender. Mas é conseguir ter acesso antecipado ao projeto para fazer antes e já poder partir para um assunto novo e estar mais adiantado ali na turma. E com isso, o risco de não dar certo, de acabar mudando de turma, desanimando e tudo mais, acaba reduzindo bastante. Então, basicamente, por hoje é isso. Deixe aí seu comentário, seu joinha e até semana que vem. Valeu!